E é bonito. Bora aí, questão 7. Questãozinha da Unicamp. Essa já é um pouquinho mais chata. A gente vai precisar de uma sacadinha. Tá falando aí de gás ideal, tal, tratando um pouco de uma mistura. E aí, ó, dá uma olhada na alternativa A. Ele fala assim, na pergunta A, né? Se o ar se comporta como um gás ideal, quantos mols dessa mistura gasosa deve estar presente na sala? Beleza. Aí ele vai contando uma história ali no começo, aí ele fala assim, ó, em um momento do texto. De repente, volta à realidade, lembrando que tinha que limpar aquela sala de 50 metros quadrados e 3 metros de altura. Beleza. Antes que Dina voltasse. Aí ele me dá a temperatura, legal? Ele fala que a temperatura aí no texto é 32 graus Celsius. Então vamos anotar? Ó, ele me dá a área. Deixa eu só conferir o valor da área. 50 metros. Me dá a altura. Isso vai ser importante, porque a gente vai precisar encontrar o volume. A altura que ele me dá é 3 metros. Então, ó, essa relação a gente vai estar utilizando para encontrar o V. Já que a gente vai utilizar o PVNRT, beleza? Então, ó, outra coisa que ele me dá é a temperatura. A temperatura que ele me deu é 32 graus Celsius. Só que a gente sabe que a gente não vai usar essa temperatura nunca em graus Celsius, tem que passar para Kelvin. Então, a gente vai fazer essa soma e vai tirar um valor aí de 305 Kelvin. Beleza? Então, a temperatura que a gente vai estar utilizando no texto vai ser 305 Kelvin. Beleza. Aí ele fala assim, ó, e a pressão atmosférica na sala deve ser aproximadamente 4 vezes o valor da minha pressão arterial sistólica, que é 180 milímetros de mercúrio, ou aproximadamente 21.000 Pascal. Então, vamos descobrir essa pressão que ele vai estar utilizando? Então, a pressão da sala seria 4 vezes essa de 21.000 Pascal. Se você resolver a continha bonitinha aí, o valor dá 84. 84, 10 a terceira Pascal. A gente não vai usar milímetro de mercúrio, porque a constante do gás ideal que ele está me dando está em Pascal, tá? Beleza? Então, é essa a ideia que a gente vai ter. Então, ó, vamos pensar na A, que ele está falando para a gente calcular o número de mols da mistura. Então, se liga, que eu estou falando da pressão total do volume, que vai ser esse volume aqui, o número de mols, que é o que eu quero, o número de mols total da mistura, o R e o T. Repara que o R que ele me deu é de 8,314 Pascal, metro cúbico, volume, Kelvin, temperatura... Não, Kelvin, tá certinho então, né? Como que eu encontro esse volume aqui? É só fazer 50 vezes 3, que vai dar 150, tá? 150 metros cúbicos. Então, a gente vai trocar na fórmula que eu acabei de comentar para vocês, no PVNRT, onde a gente vai achar nosso N total. Então, fica vendo aí, ó. O PT vai ser 84,10 a terceira. 84,10 a terceira. Beleza? O volume, 50 vezes 3. 50 vezes 3. Quer deixar anotadinho aí, ó? Como que a gente encontra o volume? Põe no cantinho, ó. É a área vezes a altura, tá? Então, é isso que eu acabei trocando aqui. 50 da área, 3 da altura. O N que eu quero encontrar, número de mols total, vezes 8,314, vezes 305. Sussa, vamos isolar o N total? Resolve a parte matemática aí pra mim. Não tem muito segredo, né? A gente vai chegar aí no número de mols de 4.968,9 mol. Deixa eu conferir certinho. 4.968,9 mol. Legal? Beleza. Essa é a A, tá? Não tem muito segredo, não. Sacadinha ali era no volume. Ó, bora pra B? A B tá falando assim, ó. Se a minha massa... Opa, é isso mesmo, tá certo. Ó, se a minha massa corpórea é de 120 quilos e eu acho que estou fora do peso ideal, então se eu tivesse a mesma massa que o ar dessa sala, eu estaria melhor. Por quê? Como que a gente vai fazer para descobrir a massa dessa sala? A gente precisa encontrar
uma massa molar média, ou a gente pode fazer de um jeitinho um pouquinho diferente, que eu vou comentar para vocês, ó. Ele me dá algumas informações no texto. No texto ele fala assim, em relação a algumas porcentagens. Ele fala, ó, que eu tenho 78% de nitrogênio, 28% de oxigênio e 1% de argônio. O que eu posso pensar? Eu posso pensar aqui, se eu pegar 100 gramas do meu ar, né? O que eu vou ter nele? 100 gramas do meu ar, eu vou ter 78 gramas de N2, já que é a porcentagem, né? Então, 100 gramas, se eu pegar de nitrogênio, eu vou ter 78. Se eu pensar no oxigênio, seria 21 gramas de O2, mais 1 grama de argônio. Então, somando tudo isso daqui, eu volto a ter meu 100%. Beleza? Mas se eu quiser descobrir o meu número de mols, o que eu preciso fazer? É só pegar o meu 78 e dividir pela massa molar do nitrogênio, né? Então, ó, o que eu vou estar fazendo aqui, ó, dividir pela massa molar do nitrogênio. Vou pegar o meu 21, que é a quantidade de oxigênio que eu tenho, vou dividir pela massa molar do oxigênio. Então, ó, dividindo pela massa molar do oxigênio. Entendeu? E aí, eu vou pegar 1 grama, dividir pela massa molar do argônio. Então, vou fazer a divisão aí da massa molar do argônio. Beleza? Então, o que a gente está fazendo no fim das contas é 78 gramas eu sei por conta das porcentagens que ele me deu, 21 também sei por conta das porcentagens. Vou estar dividindo pela massa molar, porque se eu lembrar que número de mols é eminho sobre emão, faz muito sentido o que a gente está fazendo aí para cada componente da mistura. Beleza, você vai resolver isso para mim depois, separado. Você vai somar essas quantidades e você vai descobrir que o número de mols total que você tem, né, pensando nessa quantidade de mistura que a gente pegou, que seria 100 gramas, você vai encontrar um valor de número de mols aí de 3,47 mol, tá? Então, 100 gramas de ar consegue ter para mim 3,47 mols. Então, vou escrever isso aqui para você aqui embaixo, ó. Então, 100 gramas de ar, 100 gramas de ar, consegue aí ter para mim 3,47 mol. Sussa, não tem muito segredo, né? Só que o que a gente descobriu que a gente tem de quantidade em mol aí é 4.968,9 mol. E eu quero descobrir quanto que isso me dá de massa de ar. Se você resolver essa regrinha de 3, você vai pegar o 4.968,9, passa multiplicando 100, tá? Então, você vai fazer isso para mim. E depois, você vai passar o 3,47 dividindo esse valor de x. Beleza? Então, ó, você vai chegar nessa relação aqui, ó. 4.968,9 vezes 100, tá? Isso aqui dividido por 3,47. Você vai encontrar, então, o valor de x, que vai te dar uma massa de 143,71 quilos. A resposta que eu vou estar tirando aqui vai ser em gramas, mas aí depois você multiplica por, divide por 1000, né? Acerta aí as unidades. Você vai chegar nesse valor aí de massa, tá? Beleza? Então, questãozinha 7 da Unicamp, interessante, meio chatinha. Resolve essa conta para mim, mexe nas casas decimais e tenta chegar aí no quilo, né? Lembra que o quilo é 10 à terceira, o que você vai estar chegando aqui é grama, anda com a vírgula para a esquerda e transforma aí no quilo, tá? Se você andar para a direita, passar para grama, seria 143.710 gramas. Aí você anda com a vírgula e vai dar certinho. Valeu, galera!